falar sobre uma bebida que está presente em todas as nossas comemorações, independente de qual seja a situação, o conceito, ela sempre tá lá. E eu tô falando da champanhe. Ai, gente, eu tô sem uma aqui pra brindar. Queria. Esse vídeo vai ser tão legal. Mas enfim, gente, olha, a champanhe é uma bebida fascinante. É certo falar a champanhe porque é a bebida, né? Mas tem gente que fala o champanhe. Mas enfim, nós não vamos discutir essa questão de língua portuguesa aqui nesse vídeo, deixa pro Enem mesmo, deixa para outras ocasiões. E essa composição, ela torna ela muito única e especial. Por isso que ela está presente em tantas ocasiões especiais pra gente, ou da gente. O segredo disso está no processo de produção bastante rigoroso, que a gente chama de método Champagnose. Vamos começar falando sobre as uvas e a essência do sabor. Né? A composição da champanhe é definida principalmente por 3 uvas principais. Quais são elas? Embora sejam permitidas 4. Outras 4. Aí fica 4 e mais essas 3. Mas eu vou falar as principais, tá? São essas 3, que é Chardonnay. Eu vou falar só na escrita mesmo. Né, que é uma uva branca que contribui com frescor, né, elegância e notas florais e cítricas. Vinhos feitos apenas com essa uva são chamados de Blanc de Blancs, branco de brancos. Pinot Noir, né, que é uma uva tinta que traz corpo, estrutura, aromas de frutas vermelhas como morango e framboesa e complexidade. Pinot Meunier, uma coisa assim. Outra uva tinta que confere maciez, notas frutadas e um caráter mais acessível ao champanhe, né, conhecida por se adaptar bem a climas mais frios e é crucial para o estilo da casa de muitas vinícolas. Embora essas 3 sejam as mais utilizadas, a legislação da região de Champagne também permite que possa se usar, né, as outras 4 uvas, como Arbane, Petit Mesli, Pinot Blanc e Pinot Gris, né, Pinot Gris. Elas são usadas em pequenas quantidades e ajuda a criar blends mais complexos e exclusivos. São as mais caras, né, tipo, as champanhes mais caras. Os elementos que criam as bolhas. O que diferencia a champanhe de um vinho comum é a sua efervescência. Isso acontece por causa de 2 elementos adicionados durante a sua produção, a sua fermentação especificamente, que ocorre dentro da garrafa. Primeiro, tem a adição do açúcar, né, na forma de um licor de tiragem. O açúcar serve de alimento para as leveduras, que, por sua vez, fazem a fermentação. Leveduras, que são os fungos microscópicos que, ao consumir o açúcar, produzem álcool. E mais importante, que o mais importante para champanhe, que é o gás carbônico, né? Como o gás ele fica aprisionado dentro da garrafa, porque isso tudo acontece dentro da garrafa, ele se dissolve no líquido. E quando a garrafa é aberta, é liberado de forma borbulhas, né? De forma borbulhosa, conhecidas como pelargue. Pelargue. Depois que as leveduras fazem seu trabalho aí, elas morrem, né? Esse trabalho de fermentação, elas morrem e formam uma borra no fundo da garrafa. Essa borra que permanece em contato com o vinho durante o processo de maturação é fundamental. Ela passa por um processo chamado autólise, liberando substâncias que dão ao champanhe aromas de pão, brioche e fermento, e além da complexidade e de uma textura mais cremosa. O licor de dosagem e a doçura. Após a remoção das leveduras, que é após o processo de fermentação, esse processo de remoção das leveduras é chamado degorgement, né? Degorgement, uma coisa assim. A garrafa é completada com um licor de dosagem, que é uma mistura de vinho e açúcar. A quantidade de açúcar adicionada nesse momento determina o nível de doçura da champanhe, né, e sua classificação. Aí a gente tem 4 classificações. Tem a Brut Nature, né, que é o mais seco, com quase nenhum açúcar adicionado. Brut, que é o estilo mais popular, seco e equilibrado. Demi-sec, que é mais doce, ideal para sobremesas. E Deux, que é o mais doce de todos, perfeito para quem gosta de um sabor mais adocicado, tipo eu. Pena que eu não tenho ó para comprar esse tipo, que geralmente são os mais caros. Agora vamos conhecer um pouquinho da história da champanhe, né? Porque além da composição, é surpreendente essa parte mais histórica, né? Do que forma a champanhe, de onde ela vem e suas origens. Bom, gente, diferente do que muitos pensam, as borbulhas não foram uma invenção intencional. Né? No século XVII, o clima frio da região de Champagne, que é o Nordeste, faz parte ali do Nordeste da França, interrompia a fermentação do vinho nas adegas durante o inverno. Quando a primavera chegava, a fermentação recomeçava dentro das garrafas, criando bolhas e muitas vezes fazendo as garrafas explodirem. Sabe quando toda vez que abre o champanhe tem aquela espuma, vem aquela espuma? É exatamente esse processo. Os produtores consideram isso um defeito, né? Mas a nobreza inglesa e a corte francesa adoram essa novidade. Adoraram, no caso, essa novidade. O monge Benedito Dom Perigon, sim, o nome do famoso champanhe, né, teve um papel importante no desenvolvimento dessa bebida. Embora não tenha inventado a champanhe, ele foi fundamental para aprimorar o processo de produção, incluindo a técnica de blend de vinhos de diferentes vinhedos e a utilização de rolhas mais resistentes, que evitavam as explosões. O processo de produção, método Champagnose, que foi aquilo que eu falei para vocês bem no início, né? Agora eu vou explicar um pouquinho sobre. Bom, gente, a champanhe só pode ser chamada de champanhe se for produzida na região de Champagne, na França, né? E seguir o método Champagnose,
ou método tradicional, que é bastante rigoroso. Primeiro, a gente tem a colheita e a primeira fermentação, que eu já expliquei para vocês um pouquinho sobre, mas é só para resumir. As uvas, principalmente Chardonnay, Pinot e Pinot Meunier, são colhidas à mão para garantir a integridade. Elas são suavemente prensadas para obter um suco claro, que passa por uma primeira fermentação, resultando em um vinho base seco e com alta acidez. Depois a gente tem a ceblete, ou blend, que é o mestre de adega mistura vinhos bases de diferentes vinhedos, safras e variedades de uva. Esse é um passo crucial, pois define o estilo da casa da vinícola e garante a consistência do sabor ano após ano. Também a gente tem a tiragem e segunda fermentação. Né? O vinho base é engarrafado com uma mistura de açúcar e levedura chamado licor de tiragem, como eu falei para vocês anteriormente. As garrafas são seladas e armazenadas em adegas frias. As leveduras consomem o açúcar produzindo álcool e, mais importante, o gás carbônico, que fica preso na garrafa, criando aquelas bolhas. Esse processo é chamado autólise e confere complexidade e aromas de pão, brioche e uma textura mais cremosa. O quinto passo é a remoagem, né? A remoagem, que as garrafas são colocadas em racks e giradas gradualmente para que a borra se mova para o gargalo. Esse processo é feito hoje em dia por máquinas, mas antigamente era uma tarefa manual e era bem mais complicado. Depois a gente tem a degola. Tem os nomes aqui franceses, mas eu vou falar em português. É melhor. A partir do gargalo com a borra congelada é removida. Depois a gente tem a dosagem. A garrafa é completada com licor da dosagem, que é uma mistura de vinho e açúcar que ajusta a doçura da champanhe. É essa etapa aqui define o tipo de champanhe. Se ele é mais doce, se ele é mais seco, né? Aqueles tipos que a gente viu anteriormente. E por fim, a gente tem o arrolhamento, que a garrafa recebe a rolha e a famosa gaiola de metal, chamada muselet, que a mantém no lugar. Agora, para finalizar, a gente vai conhecer algumas curiosidades sobre o vinho. Vocês sabiam que milhões de bolhas são formadas em uma única garrafa? É surpreendente. Hoje, a maioria das champanhes que a gente bebe é mais seco. Só que antigamente, a maioria era mais doce. De acordo com o passar do tempo. E só para finalizar aqui sobre a gaiola, né, que ela foi, a pequena gaiola de arame que segura a rolha da garrafa de champanhe foi inventada em 1844 por Adolphe Jackson, para substituir o barbante que era usado antes para a mesma função. É bem legal, né, bem surpreendente. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que mais te surpreendeu.